Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos começar o trabalho com a terceira geração modernista e vamos estudar Guimarães Rosa. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa fazer esse estudo, tá? Então, só um minutinho. Pronto, não é? Então, para que a gente possa começar esse estudo sobre Guimarães Rosa, a gente precisa ver o que é a terceira geração, lembrar quando ela aconteceu e o que foi essa terceira geração. Essa geração modernista, essa última geração modernista, é chamada também de geração de 45. Alguns consideram que essa geração iria até os dias de hoje, né? Mas, de modo geral, considera-se que ela vai até a década de 70, a década de 80, né? Início da década de 80. E depois dessa época haveria o pós-modernismo, que é o que nós chamamos de literatura contemporânea. Seja lá como for, o auge dessa geração, ela acontece justamente na década de 50, né? Então, vamos lembrar as posturas dessa geração, como é que ela é. Então, a primeira geração, ela se preocupou muito mais com a forma, lembre-se disso, né? Então, há toda uma busca de uma linguagem mais brasileira, uma incorporação do coloquial, né? Um jeito novo de dizer o século XX, daí incorporação de formas, com o verso livre, com o verso branco. A segunda geração vai presenciar o mundo doente, né? Lembra que ela acontece justamente na época da Segunda Guerra Mundial e ela vai abordar justamente esses pontos, né? A Segunda Guerra, as grandes ditaduras, né? Enfim, tá certo? Então a gente já falou a respeito disso. Então a primeira geração busca uma mudança de forma, a segunda geração busca uma postura de conteúdo. A terceira junta as duas coisas. Só que não é simplesmente uma síntese das gerações anteriores. Vejam bem, quando se fala de linguagem da terceira geração, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o que está acontecendo é o que se chama de pesquisa estética. Ou seja, existe uma renovação da língua, né? Em Guimarães Rosa, por exemplo, essa renovação linguística ela se dá do ponto de vista da sintaxe, desculpa, do ponto de vista da morfologia, muito mais do que da sintaxe. É o Guimarães Rosa que vai criar neologismos, por exemplo. Por exemplo, o sufixozinho em português, né? Entre outras coisas, o diminutivo ele não indica apenas coisas pequenas, né? Ele indica também intensidade. Então, a palavra sozinho, por exemplo, ela significava muito só. Acontece que, com o tempo, essa palavra perdeu esse significado. Então, sozinho e só passaram a ser sinônimos. O que faz o Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas? Ele escreve sozinhozinho. Ou seja, ele ressignifica a palavra, ele reconstrói a palavra. Ele acrescenta aí o sufixo, né? Dando a esse sufixo o sentido que esse sufixo tem em sua origem. Então, em parte, isso é a criação de neologismos. Em outras partes, né, tem a ver com a ressignificação das palavras, com a mistura de línguas. No nada, por exemplo, é o no mais o nada, ou seja, a total ausência. Né? É o primeiro termo da obra Grande Sertão Veredas. Então, o fato é, a linguagem em Guimarães Rosa vai adquirir um sentido novo, né? Não só em Guimarães, na Clarice Lispector também. E por quê? Porque a língua ultrapassa as barreiras do idioma. Né? O português de Guimarães Rosa, e muitas vezes o português da Clarice Lispector, não é o nosso, mas é um português que se reconstrói a partir de termos arcaicos, né? A partir da mistura de idiomas. Então, o fato é, existe uma mistura, certo? E aí eu coloquei esse exemplo para vocês entenderem um pouquinho mais. Sertão, em Graciliano Ramos, por exemplo, é espaço regional. Então, é lugar de pobreza, né? Lugar de nomadismo, tá certo? Lugar de seca, de miséria, né? Esse é o sertão de Graciliano Ramos. Em Guimarães Rosa, esse sertão é atomizado. Ele vira sertão, que é espaço de ser muito. Isso explica por que em Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa diz que o sertão está em toda parte. Ou ele diz que o sertão vige dentro da gente.
O sertão em Guimarães deixa de ser um espaço regional para ser um espaço universal, espaço de aprendizagem, espaço de ser muito. Então, isso tem a ver com a reconstrução da palavra, mas isso também tem a ver com a atomização da própria palavra. Tá? Na Clarice, por exemplo, e eu coloquei esse exemplo para vocês terem uma visão panorâmica primeiro, essa reconstrução se dá do ponto de vista da sintaxe, na maioria das vezes, tá? Olha só, a vida se-me-é. A vida se-me-é e eu adoro. Isso aqui aparece no final do romance A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Repare nessa construção aqui, a vida se-me-é. Vocês já aprenderam em gramática que quando nós temos verbo de ligação mais se, este se que aqui está é índice de indeterminação do sujeito. Agora, veja essa construção que curiosa. Eu tenho o verbo de ligação, eu tenho o índice de indeterminação do sujeito, e olha que coisa, eu tenho o sujeito simples. Ou seja, como é que eu posso ter um índice de indeterminação do sujeito e, simultaneamente, ter um sujeito simples? Então, é uma construção que, sintaticamente, não existe, certo? Mas é criada pela Clarice Lispector. Ao dizer a vida se-me-é, dentro do contexto de A Paixão Segundo GH, significa que eu me transformo na vida e a vida em mim. Né? Há uma fusão da personagem de uma forma assim mais ampla, né, com o mundo que a segue, com o mundo que a cerca. E aí ela usou essa construção para sintetizar isso, tá? Então, para vocês terem uma ideia do que é essa pesquisa estética, a cada autor que vocês estudarão nessa geração, isso aqui vai aparecer, tá? E o conteúdo? Então, o conteúdo também é universal. Na Clarice e no Guimarães, que são os principais autores dessa geração, né, esse conteúdo universal tem a ver com a espiritualidade, que é o que vocês vão perceber hoje, tá? Em Guimarães Rosa. Então, é a vivência de uma espiritualidade, né? E é isso que vai aparecer na obra dele e da Clarice também. Tá? Depois a gente vai ver como. E existe também a poesia social que vai acontecer por meio de João Cabral de Melo Neto, principalmente na obra Morte e Vida Severina. Então, o fato é, principalmente quando o autor investe nessa questão do homem em sua essência, né, do homem em comunhão com o universo em que ele está, ele ultrapassa seu tempo. A questão, o Guimarães Rosa, por exemplo, ele vai chamar a verdade social de provisória. E a opção do Guimarães não é pela verdade provisória, mas é por aquilo que é eterno. Né? Então, se nós temos uma linguagem que vai ultrapassar os seus limites, nós vamos ter um conteúdo que vai fazer isso também. Tá? Muito bem, para a gente apresentar o Guimarães, né, a melhor maneira que eu conheço é apresentar o Guimarães por ele mesmo. Eu até coloquei esse trechinho aqui nesse cantinho, né? Eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Isso aqui aparece em Grande Sertão Veredas. Quando ele diz que eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa, né? Isso tem a ver com a própria postura do Guimarães em suas personagens principais. São personagens que estão buscando um caminho. São personagens que estão em construção, que estão em aprendizagem. Né? Então, eles não se consideram prontos, eles não sabem, mas eles buscam saber. Tá? Muito bem, vamos ver como é que o Guimarães Rosa se define. Que nasci no ano de 1908, você já sabe. Você não deveria me pedir dados numéricos. Minha biografia, sobretudo minha biografia literária, não deveria ser crucificada em anos. As aventuras não têm tempo, não têm princípio nem fim. E meus livros são aventuras. Para mim, são minha maior aventura. Escrevendo, descubro sempre um pedaço do infinito. Vivo no infinito, o momento não conta. Vou lhe revelar um segredo. Creio já ter vivido uma vez. Nesta vida, também fui brasileiro e me chamava João Guimarães Rosa. Quando escrevo, repito o que vivi antes. E para estas duas vidas, uma apenas não me é suficiente. Então, se vocês estão pensando aí que o Guimarães Rosa acredita em reencarnação, fato. Né? Ele acredita, ele é espírita? Não. Né? Mas ele acredita em reencarnação. Ele acredita que nós estamos aqui para melhorar a nós mesmos. E nós voltaríamos aqui quantas vezes fosse necessário
para que nós pudéssemos nos melhorar, né? Para que nós pudéssemos, nesse caminho para o infinito, chegar mais perto de Deus. O Guimarães Rosa não tem nenhuma religião específica, ele é um espiritualista, né? Mas ele acredita, e acima de tudo, ele acredita muito em Deus. Então, ele acredita que tudo que nós fazemos aqui é justamente para esse caminho de plenitude espiritual, que seria o momento em que nós encontrássemos Deus. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo, vivendo no Rio São Francisco. O crocodilo vem do mundo, vem ao mundo como um magister da metafísica, que pois para ele, cada rio é um oceano, um mar de sabedoria, mesmo que chegue a ter 100 anos de idade. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma do homem. Em Guimarães Rosa, a água, principalmente a água do Rio São Francisco, é símbolo da vida. Esse é o ponto, né? A água é frequente da obra do Guimarães. Em Grande Sertão Veredas, por exemplo, quando o Riobaldo encontra pela primeira vez Diadorim, vai encontrá-lo justamente em pé no rio, né? Exatamente no meio do rio, mas cercado de água, né? E Diadorim vai se tornar a vida de Riobaldo. Na superfície são muito vivazes e claros, mas as profundezas são tranquilos e escuros como os sofrimentos do homem. Amo ainda mais uma coisa de nossos grandes rios, sua eternidade. Sim, rio é uma palavra mágica para conjugar eternidade. Gente, essencialmente, o que Guimarães Rosa busca é justamente uma verdade universal, né? Daí a pesquisa. Daí a pesquisa estética, na busca de uma linguagem que vai além da linguagem que nós conhecemos. Daí a busca de um conteúdo que também vai além do trivial. Guimarães Rosa não opta por verdades provisórias, ele opta por verdades universais. Se assim é, por que buscar o sertão? Justamente por isso, né? Segundo Guimarães Rosa, o sertão é aquele espaço em que você pode andar léguas e léguas e não encontrar Cristo Jesus pelo caminho, certo? Ou seja, no sertão, tudo está por fazer. E o Guimarães acredita que a única forma de nós nos construirmos, né? De nós entendermos quem nós somos, é justamente se nós formos capazes de construir a nós mesmos. É difícil construir a nós mesmos num espaço em que está tudo pronto, justamente como espaço urbano, né? Então, a busca do Guimarães Rosa é justamente por esse espaço, né, que vai além daquilo que o ser humano encontra pronto. Ele precisa construir para que ele possa se construir. Daí, essa ressignificação do sertão. Sertão não é espaço geográfico, sertão é espaço para ser muito. Por isso que se classifica a obra do Guimarães Rosa como regionalismo universal. Usando as próprias palavras dele em Grande Sertão Veredas, o sertão está em toda parte. Eu falei há pouco que o Guimarães Rosa não é necessariamente religioso, porque ele não tinha nenhuma religião específica, mas ele é espiritualista, né? Existem estudos hoje feitos sobre as leituras de Guimarães Rosa. E entre essas leituras todas de Guimarães Rosa, estão desde os Vedas da Índia, né, até a religião aica, a religião maia, a religião asteca, não é? Enfim, o Guimarães Rosa acredita que a fé não é sistema. Mais do que isso, ele ainda diz que a fé tem que ser criativa. Então, ele vai buscar de cada religião aquilo que ele achar que é verdadeiro, né? E vai construir a partir daí sua espiritualidade. Espiritualidade esta que rege o homem em sua travessia. Na cabeça de Guimarães Rosa, a chegada não importa, né? Se a gente vai chegar ou não, não importa, mesmo porque a gente nunca chega. Como disse Guimarães Rosa, quando assumiu a sua cadeira na Academia Brasileira de Letras, né, a gente morre para provar que viveu. As pessoas não morrem, elas ficam encantadas.
Então, até quando a gente morre, o que existe é o encantamento. Nós dormimos para acordarmos em outro plano, né? E voltarmos para cá quando for a época, quando for o tempo, né? Quando for o momento justamente de nós continuarmos a nossa construção. Então, nesse aspecto, gente, a travessia, a caminhada que se faz, vale muito mais do que aquilo que se consegue. Se nós pegássemos exemplos bem banais, bem comuns, não é? Pense no que significa para o homem contemporâneo ter dinheiro, certo? Dentro do sistema capitalista, isso aí é absolutamente essencial. Agora, levando em conta essa ideia do Guimarães Rosa, desculpem, se esse dinheiro é obtido graças a atos imorais, graças a atos desonestos, ele vale muito pouco. Ele vale muito pouco porque constrói uma pessoa cujos valores são duvidosos, né? Agora, se esse dinheiro é obtido graças a uma construção de uma trajetória, não importa se ela é mais fácil para uns, mais difícil para outros, mas é a construção de uma trajetória em que cada conquista sua, né, faz de você alguém melhor. Então, aí o valor dessa conquista muda. Então, o valor da nossa conquista não está na nossa conquista, mas está no caminho que nós fazemos para chegar até ela. Isso explica por que toda a obra do Guimarães tem nela essa ideia de travessia. Agora, essa travessia de cada um, né, e vocês são adultos o bastante para conseguir entender isso, ela é cheia de problemas, né? cheia de intempéries, cheia de, enfim, obstáculos que a gente precisa vencer. E alguns desses obstáculos, eles são duros, né? Afinal, nós caímos mesmo. Há umas rasteiras que a vida nos passa que, olhe, não é fácil erguer-se delas depois. Mas aí, o ser humano tem essa característica boa, importante, que é a resiliência, né? Ou seja, diante de uma grande dificuldade, a gente cai, claro, sofre pra caramba. Mas olha que coisa legal, a gente consegue se reerguer e recomeçar. E isso sempre faz toda a diferença. Então, o que faz a diferença é justamente essa nossa capacidade de nos reerguermos, né? De sermos melhores em nossas conquistas, certo? Então, é isso, né? Essa era aquela história do bambu que verga, mas não quebra? Exatamente. Agora aí que está. Essa história de não se entregar, de não quebrar, de reerguer-se e caminhar, isso não é automático, isso é uma escolha. E isso o Guimarães deixa muito claro pelas suas personagens ao longo dos seus textos, né? É uma escolha. Eu posso me entregar à derrota, né? Ou eu posso fazer uma forcinha, ou uma grande força, tudo bem, tá certo? E reerguer-me e me reconstruir, ou seja, aproveitar aquela experiência para compor, a partir dela, um ser humano mais forte, um ser humano melhor, né? Então, essa nossa caminhada, essa nossa travessia, ela não tem só os problemas, só as intempéries, mas ela é cheia o tempo todo dessa grande pergunta aqui: o que é o bem e o que é o mal? Sabe, gente, a gente acorda todos os dias, né? Se somos boas pessoas, ou prioritariamente boas pessoas, a gente acorda tentando fazer as coisas direito, né? A gente acorda tentando acertar. Nem sempre a gente consegue. Talvez porque não esteja claro para nós o que é o bem e o que é o mal. Ou em que momento dessa travessia bem e mal meio que se misturam, né? Aliás, essa mistura dos dois é o que mais aparece na obra rosiana, né? E vai aparecer mesmo, quer dizer, essa história de que esses dois valores, essas duas energias, né, em algum momento elas meio que se misturam, tá? E aí, o que é o bem e o que é o mal? Não é Guimarães Rosa que vai nos dizer. A gente adora quando, enfim, as respostas estão prontas, né? Mas eu repito a vocês, não é Guimarães Rosa que vai nos dizer. Quem vai ter que dizer isso somos nós.
As obras de Guimarães Rosa são abertas, né? O que nós temos, muitas vezes, são situações que são perguntas, né? A resposta, bom, a resposta, quem tem que dar somos nós, né? Então, em termos de conteúdo, é isso. Em termos de estilo, né? Olha, enquanto para mim e para vocês, a língua é uma forma de nos comunicarmos, né? O idioma é uma forma de nos comunicarmos, para o Guimarães Rosa, não. Eu disse a vocês, não só isso, é isso que eu quero dizer. Eu disse a vocês que a palavra-chave de Guimarães Rosa é a travessia, né? E nessa travessia, continuando nessa linha de raciocínio, nós vamos caminhar usando os nossos talentos, usando os nossos dons. E cada um tem os seus dons, certo? Por que é importante que a gente valorize esses dons, não é? E trabalhe esses dons? Porque isso nos foi dado, segundo a crença de Guimarães Rosa, por Deus, certo? E o que vai nos levar até ele é justamente a prática desses dons. A formação acadêmica de Guimarães Rosa era medicina. Mas, assim, essa não era a paixão dele. A paixão dele era a linguagem. Gente, Guimarães Rosa sabia fluentemente 9 idiomas. Fluentemente, falar, escrever, ler, fora aqueles que ele só sabia ler e escrever, mas tinha alguma dificuldade para falar. Por que ele aprendeu tantos idiomas? Paixão, hobby. Por exemplo, o Guimarães Rosa ele tinha muita insônia, né? Então, toda vez que ele acordava e com insônia, o que ele ia fazer nesse tempo que ele estava acordado? Ia aprender uma língua nova. Porque para ele aquilo era importante, né? E isso foi sempre assim, sabiam? Essa história de aprender línguas foi bem diferente da gente. A gente, por exemplo, vai aprender uma língua estrangeira que a gente aprende inglês, claro, depois espanhol, e depois, quem sabe, francês, né? Pois é, o Guimarães Rosa aprendeu como primeira língua estrangeira japonês. E numa situação extremamente curiosa, né? Ele era criança ainda, estava lá em casa, na casa dele, e foi um eletricista lá, um eletricista japonês. E o eletricista, para fazer graça com a criança, falou ali umas palavrinhas em japonês, né? Quando ele voltou para terminar o trabalho, a criança, além de saber aquela, sabia outras. Ele já tinha pesquisado, né? E olha que naquela época não havia Google, não havia internet, era na biblioteca mesmo. Ele já havia pesquisado e ele sabia mais algumas. Bom, o fato é que o japonês achou aquilo o máximo, né? E perguntou para o Guimarães se ele queria aprender. E ele disse que queria. E a partir daí, gente, ele não parou mais. Aprender novas formas de dizer as coisas era a paixão do Guimarães Rosa. Em relação à língua portuguesa, ele sabia tudo, gente. Ele sabia muito gramática, ele sabia português arcaico, ele sabia criar palavras novas. Então, o estilo do Guimarães Rosa é extremamente importante. Não é só um jeito de escrever. Para ele, e ele vai dizer isso textualmente, a língua para ele é o caminho para Deus. Daí, ele dizer isto. Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade, não vive. E a vida é uma corrente contínua. A linguagem também deve evoluir constantemente. Isso significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. O idioma é a única porta para o infinito, mas, infelizmente, está oculto sob montanhas de cinza. No outro momento, ele diz assim que a língua é linda, né? O problema é a gramática que está cheia de mofo. Então, por isso que se fala, o Guimarães não gostava muito que as pessoas falassem isso, mas o fato é a língua de Guimarães Rosa, que não é nossa. Né? Por isso que o maior estranhamento que nós temos quando iniciamos uma leitura desse escritor é justamente com a linguagem. A linguagem dele é especial. Ela é uma linguagem que cria, né? Ou que recria a sua travessia. Nos enredos, nós temos a opção pelo mito. A verdade
que para Guimarães Rosa não é provisória. A verdade histórica é provisória. A verdade social é provisória. O que é verdade hoje não vai ser amanhã. Mas os mitos são rituais de iniciação, né? As pessoas gostam de ouvir histórias. E é justamente por meio das histórias que ele faz questão de escrever com E, para reforçar essa ideia da ficção, né? Essa ideia do mito, é que vai ser importante dentro dos enredos rosianos. A história não quer ser história. A história conta a história. A história quer ser parecida com a anedota. Então, os enredos de Guimarães Rosa, gente, são grandes histórias. Histórias que ultrapassam o seu espaço, que ultrapassam o seu tempo e que mexem com a gente hoje e vão mexer com a gente sempre, né? Já que, usando de novo as palavras desse grande escritor, a opção dele é pelo eterno, né? Então, vamos ver como é que ele faz isso, tá certo? A ideia, gente, é nós fazermos aqui 3 incursões, né? Nós vamos falar um pouco, vamos falar de Grande Sertão Veredas. Esse é o grande romance de Guimarães Rosa, né? Aliás, o romance de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa escreveu contos, certo? O único romance foi esse, mas é a sua maior obra, né? É uma obra muito longa, mas eu vou colocar aqui para vocês a história central, né? O enredo mais importante. Mas é sempre bom lembrar que ele é entremeado de histórias paralelas. Vamos dar uma retomada em Campo Geral, as linhas gerais de Campo Geral, e vamos falar um pouquinho de Sagarana, tá certo? Por que essas escolhas? Porque essas são as obras de Guimarães que mais caem nos exames, né? E é justamente por isso que nós vamos caminhar por essas veredas, tá? Grande Sertão Veredas é um romance em primeira pessoa. Quem vai contar essa história é Riobaldo. E ele conta um viajante que está passando ali, enfim, na hora em que essa história vai ser contada. Ele se dirige o tempo todo a um senhor. Esse senhor pode ser um transeunte qualquer, mas pode ser a gente, o que é bem mais provável. Guimarães Rosa conversa conosco, certo? E por quê? Porque ele quer que o leitor responda à dúvida que essa personagem tem. Então, o Riobaldo se dirige a nós, né? O que ele está contando essa história para o Senhor, porque ele quer saber se, em dado momento da vida, ele fez ou não fez um pacto com o demônio. O clímax dessa obra é justamente a cena do pacto. Lembra a história do bem e mal? Então, a questão é se ele fez ou não fez. E é isso que ele quer saber de nós. Os nomes em Guimarães Rosa sempre são muito expressivos, né? Riobaldo significa rio vazio. É o que o Riobaldo é no começo dessa narrativa. Veja, ele já é um homem adulto hoje, certo? Aliás, um homem que está mais perto de morrer do que de viver, já é mais velho. Mas ele vai contar lá desde o começo. Então, quando jovem, ele era um rio vazio. No começo dessa história, Riobaldo é um professor, né? Um professor desempregado. Aí o Joca Ramiro, na época, ele era o chefe de um grande bando, de um bando de jagunços. E ele não queria que os seus jagunços fossem ignorantes. Então, ele vai contratar o Riobaldo para ser o professor dos seus jagunços, dos seus homens, né? E Riobaldo, que é um rio vazio, né, vai aceitar esse emprego por falta de outro, tá certo? Então, a ideia era ficar um tempo, pouco tempo, né, ganhar um dinheiro e depois, enfim, tocar sua vida. Mas, sabe aquela coisa? Foi ficando, até tornar-se parte desse bando do Joca Ramiro. Só que o motivo dele ficar não é só o fato de que era esse o emprego que tinha aparecido. O maior motivo chamava-se Reinaldo, né? Esse Reinaldo era filho de Joca Ramiro. A mãe de Reinaldo tinha morrido, né? E depois que a mãe dele morreu, ele passou a viver apenas com o pai. Como o pai era chefe desse bando, ele vivia com o pai. Reinaldo era considerado o jagunço, o guerreiro, né? Eles não se consideravam jagunços, consideravam-se guerreiros, né? O guerreiro mais valente do bando,
o mais corajoso, o mais forte, não é? Enfim, as pessoas tinham o maior respeito por ele, justamente por isso, não é? E ele vai ver Reinaldo pela primeira vez no Rio São Francisco. E quando ele vê ali o Reinaldo parado no meio da água, ele fica absolutamente encantado por aquela visão. Nem ele sabe por quê, mas fica. E a partir daí, eles se tornam, assim, grandes amigos. Muito amigos. Tão amigos que chega uma hora que o Riobaldo se vê apaixonado por Reinaldo. Quando eles... veja, vamos entender uma coisa. O Riobaldo não era gay, gente. Não era. Pelo menos não na cabeça dele, tá certo? Até aquele momento, ele só tinha se relacionado com mulheres. Ele jamais na vida tinha se atraído por um homem, né? E ele se via, de repente, atraído por um homem. Ele não contava isso nem para o espelho, né? Ele não admitia isso de maneira alguma. A forma, veja, jamais falou sobre isso com o Reinaldo, de jeito nenhum. A forma que ele tinha de satisfazer de alguma forma esse amor é quando ele sonhava com ele. Só que ele sonhava com a personagem sem rosto, que era um jeito que ele tinha de não admitir. Na verdade, é bem isso, né? De não admitir que estava apaixonado pelo amigo. O amigo também tem algum sentimento especial por ele. A gente percebe, por exemplo, numa conversa em que o Reinaldo diz assim para ele: olha, Riobaldo, quando estivermos só nós dois, você não precisa me chamar de Reinaldo. Você me chama de Diadorim. Diadorim era o apelido familiar de Reinaldo, né? E o Riobaldo passa a chamá-lo de Diadorim. O sentimento que ele tem por Diadorim é um sentimento ambíguo, né? Por um lado, é um grande amigo, mas, por outro lado, como eu disse a vocês, ele se vê apaixonado pelo amigo. Ele só não admite, né? Amor vem de amor, digo. Em Diadorim penso também. Mas Diadorim é a minha neblina. Essa metáfora é belíssima, né? Neblina, aquela coisa assim esfumaçada, o indivíduo se esconde dentro dela, né? A imagem de Diadorim era essa. Sabe que há uma época aí que o Riobaldo começa a namorar uma moça, né? Que vivia ali na cidade. Moça, mais adiante ele vai se casar com ela. Chamava-se Otacília. Pois não é que Diadorim começa a ter ciúme dela, né? Aí o Riobaldo começa a desconfiar de que, na verdade, talvez o sentimento seja recíproco. Mas assim, até pode ser, mas um não fala com o outro não fala com um, sabe? Ninguém admite isso. E o Riobaldo vai levando essa situação. Ele achava Diadorim diferente, né? Porque, veja bem, o Diadorim, ele tinha hábitos estranhos. Tomava banho todos os dias, por exemplo, antes de todo mundo acordar. Ele ia para o Rio e tomava banho. Final da tarde, depois que todo mundo já tinha feito sua caminhada, tinha feito suas obrigações, em vez de ele se reunir lá com os homens e ficar jogando conversa fora, falando bobagem, ele preferia afastar-se. Então ele ia lá para a beira, normalmente ele gostava de lugares que dessem uma visão ampla, né? Beira de montanha, abismo, enfim, né? Lugar em que ele pudesse ficar afastado dos outros sozinho. E muitas vezes esse Riobaldo ia até lá, né? E eles ficavam conversando. Mas os assuntos eram estranhos para a maioria dos jagunços. Eles falavam sobre o céu, sobre as estrelas, sobre a natureza, né? Sobre coisas acerca deles, enfim. Riobaldo se encantava por Diadorim. As coisas iam assim até que acontece uma tragédia. Joca Ramiro é assassinado. Joca Ramiro, como chefe de um bando de cangaceiros, jagunços, né? Ele tinha lá seus inimigos. E o maior inimigo era Hermógenes. Hermes é o deus grego que conduz as pessoas ao inferno. Gene é o mesmo gene de genética, não é? Significa origem, nascimento. Hermógenes é o nascido do inferno. Todo mundo achava que Hermógenes tinha feito um pacto com o diabo. Por isso que ele tinha corpo fechado, né? Ninguém conseguiria matá-lo
não com tiro de bala, por exemplo. Então ele era fortão, aquela coisa toda e temido, né? Pois Hermógenes, inimigo de Joca Ramiro, matou Joca Ramiro. E agora, gente, esse bando que fazia sua travessia pelo sertão, né, agora tem um lugar a que chegar. Eles teriam que procurar o Hermógenes e vingar a morte de Joca Ramiro. Todos estavam revoltados com o acontecido. Mas uma coisa é fato, ninguém era mais revoltado com o acontecido do que Diadorim. Afinal, ele é filho do Joca Ramiro. E ele tinha jurado para ele mesmo que ele ia matar o Hermógenes, custasse o que custasse. Nessa travessia, que é uma travessia bem longa, né, muitas coisas acontecem, muitas histórias são contadas, né, muitas experiências são trocadas. Chega uma hora que Riobaldo pensa que esse amor que ele tem por Diadorim, obviamente, nunca vai acontecer. Está fora de cogitação. Então, ele poderia, pelo menos, proteger o amigo. Se Hermógenes tinha feito um pacto com o demônio, o único jeito que Riobaldo teria para proteger Diadorim era fazer um pacto com o diabo também, né? Bom, aí ele resolveu fazer, tá certo? Então, ele fez o que todo mundo disse para ele que tinha que fazer. Ele foi encruzilhada lá na floresta ou da mata à meia-noite, levou o que tinha que levar, o texto não diz para a gente exatamente o que tem que ser levado, né? Mas leva o que tem que levar e fica esperando. Fica esperando o diabo aparecer. Meninos e meninas, o diabo com rabo, chifre e tudo não aparece. Mas que a gente tem a nítida sensação que essa criatura está lá, a gente tem, né? Porque, gente, a cena é assustadora. Chove, trovões, raios, aquela coisa assim absolutamente terrível, né? O fato é que o diabo, como eu disse, fisicamente não aparece. Mas o Riobaldo sai de lá mais forte do que entrou. E essa cena ela acaba ficando ambígua na história, porque a gente não sabe se ele saiu de lá mais forte porque efetivamente fez o pacto com o diabo, ou se ele saiu de lá mais forte porque ele está sugestionado, o que é bem possível, tá certo? Mas o fato é, Guimarães Rosa não fecha essa questão. Sabe? Será que existe uma entidade que é o diabo com o qual alguém pode fazer um pacto? Ele deixa isso em aberto, certo? Ou será que essa história do bem e o mal são apenas grandes energias que existem dentro da gente? Fiquem aberto. Você é que vai pensar, né? Mas o fato é, ele saiu de lá mais forte do que entrou, e no meio de tantos encontros, desencontros e histórias, é ele que vai pegar as rédeas da situação. Ele vai conduzir o bando até onde está o Hermógenes, sem desvios mais da estrada, né? Ele vai levá-lo até lá e vai se tornar, agora corajoso, agora muito forte, né? O grande chefe Urutu Branco, como ele é chamado pelos amigos, né? Finalmente eles chegam ao lugar em que está o Hermógenes e a guerra acontece. Só que guerra, gente, não é organizada, né? Você vai lá, pega aquele, você vai pegar aquele, não, né? Todo mundo pega todo mundo, tá certo? A ideia é exterminar o inimigo. E o Riobaldo quer pegar o Hermógenes, porque ele fez o pacto com o demônio para isso, ou ele acha que fez para isso. A questão é que Diadorim também queria, né? Diadorim está com sangue nos olhos, certo? Ele quer vingar a morte do pai. E ele acha o Hermógenes antes do Riobaldo. E há um confronto final. O confronto final, que deveria ser Riobaldo versus Hermógenes, vai ser Diadorim versus Hermógenes. Gente, o negócio é terrível, né? Nesse confronto, Hermógenes mata Diadorim. Mas Diadorim também mata o Hermógenes. E o bando que aqui está se dispersa. Porque o bando do Hermógenes era corajoso por causa dele, viu, gente? Não é que eles eram corajosos mesmo. Agora que o líder morreu, eles
pegam a estrada, né? O Riobaldo fica absolutamente desesperado, porque, gente, se ele fez o pacto, ele fez para proteger o amigo, né? Não era para ser assim. Todo mundo, como eu disse a vocês no bando, respeitava Diadorim. E não é porque ele era filho do Joca Ramiro, é porque ele era o guerreiro mais valente do bando, tá certo? Então, eles decidem fazer um enterro especial para Diadorim. Mandam chamar uma mulher na cidade que preparava, estava acostumada a fazer isso. Ela prepara o corpo de Diadorim para ser enterrado. Diadorim é levado para uma sala, ela tira toda a roupa de Diadorim, limpa, né? E sai para buscar uma roupa para ele. Quando ela sai, e o corpo de Diadorim fica ali sobre a mesa, sozinho na sala, o Riobaldo resolve se despedir. E ele queria fazer isso sozinho, certo? Quando ele entra na sala, segundo ele, o corpo de Diadorim se ilumina. Ele deixa até claro para nós que isso pode ter sido coisa na cabeça dele, mas que ele visualizou essa cena, ele visualizou. E quando ele chega perto para se despedir de Diadorim, o corpo que está sobre a mesa não é o corpo de um homem, gente, é o corpo de uma mulher. Veja se vocês entendem o que eu vou dizer a vocês. Diadorim não era transexual, Diadorim não era travesti, tá certo? Diadorim era mulher. Ou seja, naquele momento, Riobaldo percebeu que não se apaixonou por um homem, mas se apaixonou pela mulher que só ele conseguiu ver em Diadorim. Aí você fica pensando, mas por que então? Ela não chegou e já falou isso para ele, tá certo? Gente, eu disse a vocês que Diadorim era o guerreiro mais valente do bando, o mais respeitado. Ele tinha perdido a mãe, ela tinha perdido a mãe, né? E vivia com o pai. Vocês acham mesmo que se ela se apresentasse no bando com uma mulher, naquele bando de machistas, de jagunços, né? Ela seria respeitada como a guerreira mais valente do bando? Pode esquecer, claro que não, certo? Então, Diadorim, para poder viver com o pai e para poder, enfim, fazer parte ali daquele grupo, tinha que ser homem, né? Essa é a hora que a gente sabe por que ela se chama Diadorim. Diadorim, na verdade, é porque o nome verdadeiro dela é Maria Deodorina. Então, Diadorim acaba sendo o apelido, certo? O Riobaldo chega a escrever assim, olha, o senhor me desculpa ter contado para o senhor isso só agora, né? Mas eu tinha que contar isso para o senhor na mesma hora que eu vi. Diadorim era mulher. Bom, Diadorim é enterrada, certo? As despedidas acontecem. E hoje, passado tanto tempo depois, já mais velho, casado, ele acabou casando com a Otacília. O Riobaldo quer saber de nós se ele fez ou não fez esse pacto com o demônio. Porque, gente, se ele fez, ele está ferrado. Ele vai para o inferno. Pior, fez à toa, né? Porque ele fez para proteger Diadorim e Diadorim morreu. Então, enfim, né? Seja lá se aconteceu, foi uma perda total de tempo. Pior, uma perda da alma, né? Ele chega a escrever assim, olha, breve, o senhor me ouviu. Breve, o senhor me entendeu. O diabo não existe. O que existe é o homem humano. Se ele tivesse parado aí, a gente teria chegado à conclusão. Olha, ele contou a história, e depois que ele contou a história, ele chegou à conclusão de que não existe uma entidade que seja o diabo, né? O que existe é o ser humano. Só que ele escreve assim: o que existe é o homem humano. Ponto. Será travessia. Gente, ao escrever será, acabou com tudo, tá certo? Ou seja, essa dúvida permanece. E como ela permanece, ela é jogada para nós. Na verdade, essa dúvida
está embutida no nome da nossa personagem importante aqui, Diadorim. Dia tem duplo sentido. Por um lado, dia remete a sol, luz. Diadorim foi o grande amor da vida de Riobaldo. Por outro lado, dia é inicial de diabo. Se ele fez o pacto com o demônio, foi por causa dela, certo? Então, ao mesmo tempo que ela é o grande amor, a grande felicidade, ela também é o mal, certo? Ela é a causa, né, desse possível pacto com o diabo. Dor, sofrimento. Sofrimento pelo amor que nunca aconteceu e sofrimento pela possível perda da alma. Agora, o pedaço mais legal é esse final aqui, né? Esse in, do latim, veio dar inha e inho em português, que pode ser sinônimo de pequenez, de delicadeza, né? A questão, gente, é que não termina nem em A nem em O. Ou seja, é o símbolo do duplo. É a união do masculino e do feminino. É a união do bem e do mal. Guimarães Rosa nos joga isso como reflexão. Será mesmo que bem e mal são entidades separadas, né? Será? Ou será que são duas grandes energias que existem dentro de cada um? E nós tentamos harmonizá-las ou domá-las todos os dias, né? De acordo com as nossas condições. Tenho a menor ideia. Sim, tá certo? É o que fica para que a gente possa pensar, né? E para que a gente possa refletir, tá certo? Para que a gente possa entender. Só que o entender não significa chegar a uma resposta só. O entender talvez signifique que a gente tenha que domar essas duas energias todos os dias e tentar fazer com que as coisas mais positivas prevaleçam. Mas elas podem estar juntas, viu? Dentro de cada um. Nós somos pessoas em travessia, exatamente como esse bando aqui, que nem sempre acerta, tá? Bom, eu coloquei esse trechinho, certo? Porque eu acho legal, né? Eu acho interessante que vocês conheçam Guimarães Rosa por ele mesmo. Numa das reflexões do Riobaldo, atormentado aí por esse amor que ele não entende, ele diz assim: todos estão loucos neste mundo, porque a vida da gente é uma só, e as coisas que há e que são para ver são de mais de muitas, muito maiores e diferentes. E a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Todos os sucedidos acontecendo, sentir forte da gente. O que produz os ventos. Só se pode viver perto do outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso da loucura. Deus é que me sabe. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. É isso que o Riobaldo diz para si mesmo, quando ele se vê atormentado por esse amor que tem tanta dificuldade de entender, tanta dificuldade de traduzir, tá? Bom, a FUVEST deste ano vai cobrar a leitura de Campo Geral, que é uma obra que, enfim, estudamos à parte por conta de ser o livro da FUVEST, mas vamos considerar uma lembradinha, né, dos pontos centrais de Campo Geral. Campo Geral conta a história de Miguelim. Lembra-se do Miguel, né? Os nomes terminados em El significam de Deus, né? Então, Miguelim, Miguel, né? Esse El de origem hebraica significa de Deus. Miguelim é o anjinho, é o anjo de Deus. Miguelim tem 8 anos e nasceu no Mutum. Mutum, que é Mutum de qualquer jeito, né? Se você ler numa direção é Mutum, na outra também. Novamente, é o sertão que está em toda parte, né? O sertão que é do tamanho do mundo, que não tem começo e também não tem fim, né?
O fato é que esse Miguelinho, que nasceu no Mutum, ele tem uma dificuldade muito grande de entender o que está à sua volta, a começar pelo fato de que ele é míope e não usa óculos, né? Ele é piti-cego, como aparece nos momentos narrativos. Então ele não sabe se o Miguelinho, ele não sabe se o Mutum é bonito. Ele não consegue entender muito bem as coisas porque assim enxerga mal. Por isso que ele pergunta para todo mundo se o Mutum é bonito, né? Então ele vai ter que potencializar outro órgão dele. É sempre assim, né? Quando um órgão nosso, um sentido nosso falha, a gente tem que compensar isso por outro. O Miguelinho é aquele que enxerga o mundo por meio da imaginação. Miguelinho é o grande contador de histórias. As pessoas dizem que ele mente, principalmente a irmãzinha, né? Vai para o inferno, né? Mas ele não mente, ele só cria histórias. Porque essa foi a forma que ele teve de conhecer o mundo. Essa criança, né, não quer crescer. Porque o mundo dos adultos é estúpido. O pai é violento. O tio, de que ele gostava tanto, no fim das contas, acaba virando um caso da mãe. Então, há certas situações aí que vão fazê-lo entender, ao longo da história, né, que o mundo adulto é um mundo estúpido. Então, o medo que ele tem é de crescer. O mentor espiritual do Miguelinho é o seu irmãozinho, o Dito. Dito, participe do verbo dizer. A força do dito é pela palavra. É o Dito que vai ensinar para ele que, quando ele está sempre perguntando para todo mundo, o que é o mal feito, né? Aí o Dito chega para ele e fala assim, olha, Miguelinho, você quer saber? Tudo que a gente faz, na hora da gente fazer, é até mal feito, mas depois que a gente fez, tudo vira bem feito. Gente, sabedoria, né? Ninguém consegue consertar o que já foi. Já foi, tá certo? Você vai fazer o quê, né? Já errou, né? O que você pode fazer é aprender com isso e, quem sabe, não errar de novo. Mas o fato é, a vida é assim, a gente erra mesmo, não é? E a gente precisa aprender com os nossos erros. É o Dito que vai ensinar para ele que quando a gente quer fazer uma promessa, a gente não tem que fazer negociação com Deus. A gente faz a promessa e paga. O dia que a gente precisar, já está feita. É isso. Que é só um jeito de dizer, um jeito infantil de dizer que a travessia é importante. E que a gente não deve fazer coisas boas em troca de outras coisas. A gente faz porque acredita que aquilo seja positivo. E que aquilo, por algum motivo, é importante para a gente. Certo? Então, só que o grande problema é que ele vai perder o Dito. Né? O Dito vai. Lembra? O Dito vai pegar tétano, né? E vai morrer. E é a morte do Dito que vai fazer o Miguelinho crescer. Porque a gente não cresce porque as coisas que a gente deseja caem no nosso colo. A gente cresce porque perde, porque sofre, porque existe no texto, como o próprio texto diz, os tempos de doer. E a gente enfrenta esses tempos de doer. A morte do Dito vai ser terrível para o Miguelinho, absolutamente terrível. Todo mundo sente. Claro, o pai, a mãe. Mas eu estou para dizer a vocês que ninguém sente mais do que o Miguelinho. A união desses dois irmãos era muito grande, né? O pai do Miguelinho, que era um homem violento, só se torna um homem mais violento ainda com a morte do filho. Se ele antes batia no menino, agora ele bate mais, né? E vai chegar uma hora que o Miguelinho resolve romper com tudo aquilo. O pai não consegue entender o sofrimento do filho, né? Ele acha que o Miguelinho está achando que ele é mais do que os outros, para ele ficar sofrendo enquanto os outros estão trabalhando. O conflito com o pai é fatal. E na hora que acontece, o Miguelinho simplesmente vai para o quartinho dele e quebra todos os brinquedos, rompendo com a infância. A travessia que nós temos aqui é a travessia do menino Miguelinho, que vai aprender a ser adulto graças às perdas que vai ter. Principalmente graças à maior de todas as perdas. E é quando ele cresce que vai chegar à fazenda, não vira adulto, ainda é um menino, mas quando cresce por dentro, isso que eu quero dizer a vocês, vai chegar à fazenda um médico, o doutor José Lourenço, que vai chegar lá pedindo pousada, enfim, as casas eram muito distantes, né?
Então ele pede pousada e logo percebe que o Miguelinho aperta os olhos para enxergar. Então o médico empresta para o Miguelinho os seus óculos. E o Miguelinho fica quase maluco, né? Porque na hora que ele põe os óculos do médico, ele passa a enxergar tudo com clareza. Gente, esse enxergar com clareza não tem a ver só com colocar os óculos do médico, mas tem a ver com todo esse processo pelo qual o Miguelinho passou e que o fez aprender a lidar, né? Com as perdas, com o sofrimento, aprendeu a crescer. E isso vai dar a ele, apesar de todas as perdas e sofrimentos, uma visão mais clara do mundo. O médico vai se oferecer para levar o Miguelinho para a cidade, como ele mesmo diz, para buscar a luz dos seus olhos. É o Guimarães Rosa, sabe? Saindo de Cordisburgo, Minas Gerais, para ir buscar também a luz dos seus olhos, para estudar, para conhecer o mundo, né? E um mundo que vai além dos limites daquela cidade. Então, se em Grande Sertão Veredas nós temos a trajetória do Rio Baldo, que ainda está em processo, né? Em Campo Geral, nós temos a trajetória do Miguelinho, que também está em processo. Também é uma caminhada, né? E ao começo dela, esse passar por perdas, essa superação das perdas, até o momento em que ele consegue andar pelas suas próprias pernas, né? E ao caminhar com as suas próprias pernas, buscar o que seria o seu espaço, tá? Bom, eu deixei para o fim, né, esse livro do Guimarães Rosa chamado Sagarana. A ideia não é contar todos os contos de Sagarana, mas eu vou contar um deles, né, para que vocês entendam como é que funciona. Sagarana é o primeiro livro criado por Guimarães Rosa. E a criação linguística de Guimarães Rosa já começa pelo nome da obra, como nós vamos ver. Essa obra tem uma epígrafe, né? Aliás, todos os contos de Guimarães Rosa têm uma epígrafe em Sagarana. E a epígrafe é sempre um trechinho tirado de um outro lugar, normalmente aqui de textos populares, cantigas, lendas, né? Que de alguma forma apontam para o que é aquela história. A epígrafe geral de Sagarana é esta. Lá em cima daquela serra, passa boi, passa boiada. Passa gente ruim e boa. Passa a minha namorada. Essa quadrinha, ela tem uma série de elementos que vão aparecer em Sagarana. O espaço, que é o espaço do sertão, espaço rural, né? As boiadas, aliás, há um conto chamado Conversa de Bois, maravilhoso, né? Em que os bois efetivamente conversam, tá certo? E principalmente, como sempre, né? O tema máximo de Guimarães Rosa, o bem e o mal. Passa gente ruim e boa. O amor acontece e, às vezes, né, o bem e o mal continuam dentro dos seres, tá? O que significa Sagarana? Sagarana é o nome que pode ser desmontado, tá certo? Palavra criada por Guimarães Rosa. Saga é do germânico, significa canto heróico, lenda. E Rana, do tupi, significa a maneira de. Então, são histórias contadas à maneira de lenda. É isso que é Sagarana. A tradição rosiana de contar histórias, né, e contar pequenas histórias, tem nesse livro um grande exemplo. Nós temos aí várias histórias que são contadas, né? Mais precisamente todas essas que aqui estão, tá certo? E cada uma dessas histórias vai ter a sua travessia, vai ter a sua caminhada. Nessas histórias, os animais pensam, os bois falam, as pessoas interagem com a natureza e as pessoas buscam o seu caminho, né? A opção, portanto, é a mesma opção nas outras histórias. É a opção pela fábula, a opção pela narração de mitos, né? Enfim, é sempre assim que vai se contar, tá? Nós temos contos em primeira pessoa, São Marcos, Minha Gente, Corpo Fechado. As demais histórias são em terceira pessoa, certo? Todas elas têm uma epígrafe. E para vocês entenderem como essas histórias são contadas, eu vou usar uma delas como exemplo, que é justamente a primeira história, é o Burrinho Pedrez.
que também tem uma epígrafe. E ao meu macho ousado carregado de algodão, perguntei para onde ia, para rodar no mutirão. Veja que o português que está aqui é o português da quadrinha original, né? O Guimarães Rosa utiliza a fábula popular. Então, a linguagem popular. A quadrinha ela já tem elementos que vão depois aparecer no conto, tá? Esse burro carregado de algodão, esse macho ousado carregado de algodão é o burrinho da história que vai carregar nas costas o peso do mundo, né? Para onde ele vai? Para rodar no mutirão, ou seja, ele vai viver, ele vai fazer a sua travessia, tá? Só para a gente entender como é que exatamente essa travessia vai ser feita no burrinho pedreiro. Então, vou contar para vocês, para a gente fechar a partir disso, tá? A história desse burrinho, vou usar a linguagem do Guimarães, tá? Porque a história de um burrinho, como a história de um homem grande, se passa num espaço de um só dia. Sabe, gente, existe às vezes um momento na vida da gente que a gente faz uma escolha. Às vezes é só mais uma escolha, mas às vezes é a escolha. É aquela escolha que vai nortear o nosso caminho sempre. Então, a história do burrinho, como a história de um homem grande, se decide no espaço de um só dia. Era uma vez, era outra vez, no umbigo do mundo, o burrinho Pedriz. Esse burrinho já teve, assim, muitos nomes. Hoje, ele se chama Sete de Ouros. Sete, você sabe que é o número cabalístico, né? É a união do 4 mais o 3. 4 é o número da Terra, na cabala judaica, e 3 é o número de Deus. Usar o 7 significa buscar a totalidade, é o todo, é a união do céu e da terra. Esse burrinho, hoje se chama Sete de Ouros, ouro é a pedra universal, né? Ele se chama Sete de Ouros porque ele é um burrinho velho. Ele só é conservado pelo Major Saulo porque o Major Saulo vê nele uma espécie de burrinho de estimação. Mas ele não serve mais para ficar comandando boiada, carregando peso, enfim. Ele já está muito velho, fica na dele. Acontece que o Major Saulo, naquele dia, ia ter que transportar uma boiada para outra cidade. Era uma boiada muito grande, eram muitos bois. E ele ia precisar de toda a ajuda possível. Ele convoca todos os vaqueiros, né, que trabalham para ele, une todos os cavalos e sobra até para o burrinho. Ele não estava muito afim, mas também não tinha como escolher, tá certo? Ele vai fazer parte aí desse grupo. E aí, gente, essa caravana vai levar os bois até outra cidade. Essa é a travessia desse conto. Todos os contos têm a sua. Essa é a travessia desse conto. Então, os bois vão ser carregados até o outro lado, vão ser levados, conduzidos até o outro lado. Muitas histórias são contadas nesse caminho, né? Mas, como acontece em Grande Sertão Veredas, porque a travessia da gente nunca tem uma história só. O que eu estou mostrando para vocês é só a história principal. Ninguém queria montar esse burrinho antes de começar essa travessia, porque ele era velho, né? Só que vai sobrar para o Francolin, que foi o último que chegou. Então, ele não gostou muito da ideia, né? Mas, enfim, teve que montar ali. Essa boiada vai caminhando até chegar ao Córrego da Fome, que era assim chamado porque era um rio muito estreitinho, pouca água. E eles teriam que atravessar para chegar à cidade. Quando eles chegam até esse riozinho, esse córrego, na verdade, os cavalos param. Porque os homens não sabem, mas os cavalos sabem, que um burro só entra no espaço desses se tiver como sair. Então eles esperam o burrinho chegar. Quando o burrinho chega lá, ele bota uma pata, bota outra e entra na água. Na hora que ele entra, os cavalos vão junto. Ele chega ao outro lado, a boiada é vendida. Alguns vaqueiros bebem demais, resolvem ficar por ali mesmo e voltar no outro dia, guardam os seus cavalos, tá certo? E outros resolvem ir naquele dia mesmo. E aí é a mesma coisa. Cada um pega o seu cavalo e chega por último o Badu. O Badu, ele tá bêbado ao cubo, né?
E ele não está nem em condições de dizer se quer ficar ou se quer ir. Então as pessoas resolvem levá-lo. Como ele foi o último que chegou, é ele que vai no burrinho. Então, pega o corpo do Badu, amarram no burrinho, para que o burrinho o conduza até a fazenda. Bom, e aí eles voltam para casa. Só que no meio do caminho começa a chover. Gente, não é a chuvinha, a chuva que Deus manda, tá certo? É um dilúvio, né? E o córrego da fome, que eles deveriam atravessar de volta, a essa altura do campeonato já não é mais um córrego, é um rio caudaloso, aquele encheu de água. Então os cavalos novamente esperam o burrinho vai até o rio, bota uma pata, bota outra e entra. Só que agora, gente, o rio não está mais calmo. Quando o rio está calmo, é fácil atravessar, né? Deixa eu lembrar vocês uma coisinha. Vocês estão lembrados que eu falei para vocês no comecinho que a água é a vida? Então, quando está tudo dando certo, quando está tudo bem, é fácil. O duro é quando as águas estão revoltas como aquelas. Os cavalos jovens, eles são muito atabalhoados. Eles acham que podem brigar com a água. E isso que eles não podem, sabe? A força da água é muito maior do que eles. Então esses cavalos vão acabar morrendo afogados, junto com aqueles que eles estão carregando. Mas o burrinho é sábio bastante para entender que não adianta brigar contra algo que é maior do que ele. Então, gente, se a água joga de um lado, o burrinho vai para aquele lado. Se a água joga do outro, ele vai para o outro. Porque ele respeita algo que é muito mais forte do que ele. Vocês estão achando que ele não está com medo? Ele está. Ele está morrendo de medo. Só que na cabeça dele ele fica pensando assim. Do outro lado, a grama, a água, há um coxo que é cheio de comida e há um cantinho que é só para ele. O que motiva o burrinho a acreditar que ele pode sair de lá é justamente o que ele vai encontrar do outro lado. Exatamente como eu e vocês, que muitas vezes fazemos coisas de que nós não gostamos, ou que nós, se pudéssemos escolher, não faríamos, porque nós somos motivados às conquistas que a gente pode atingir. Pois é esse burrinho morrendo de medo, mas justamente porque está morrendo de medo, ele é muito corajoso. Gente, corajoso não é quem não tem medo. Quem não tem medo é estúpido. Pessoas que não têm medo morrem mais cedo, porque acham que podem enfrentar qualquer coisa sem cuidado. O burrinho não, ele tem medo. Mas apesar de ter medo, ele enfrenta. Enfrenta de tal maneira que ele vai sair da água. E como ele sabe o caminho de casa, ele vai para casa. O cara que estava amarrado nele continua lá. O Francolin, que dessa vez tinha vindo com um cavalo, se solta de um cavalo e segura o rabo do burrinho. E o burrinho leva os dois. Olha o peso do mundo. Porque ele também tem uma missão, sabe? A função dele é essa. E ele vai levar todos até a fazenda. Chegando à fazenda, ele dá um coice, derruba os dois, já fez o que tinha que fazer. E ele podia atravessar aquela fazenda com o nariz bem empinado, se achando, sabe? Porque afinal ninguém queria montá-lo, né? Os cavalos, muito mais jovens, morreram. Só que o burrinho é velho. E ele sabe que essa travessia que ele fez é só mais uma, dentre tantas que ele já fez, e provavelmente entre mais algumas que ele ainda vai ter a chance de fazer. Então ele vai na dele, vai até o seu cantinho, toma a sua água, come a sua comida e fica ali, tranquilo, esperando até que o momento da próxima travessia apareça, né? Até que o momento em que ele tenha uma outra missão a cumprir aconteça. Como eu já disse a vocês,
como eu e vocês, né? Que todos os dias temos uma travessia para fazer. Que a gente nem sabe se vai chegar do outro lado. Mas, quando a gente vai amadurecendo, a gente faz menos barulho, comemora menos. Porque a gente sabe que cada caminhada é só mais uma caminhada. Meninos e meninas, é isso. Façam os exercícios, né? Na próxima aula, nós corrigimos e tiramos as dúvidas, se vocês assim desejarem, tá? Um grande beijo a todos vocês e até a próxima aula. Tchau.